Muita gente sonha grande, mas poucos estão dispostos a suar a camisa de verdade. O que me intriga mais é que muitos nem sequer sabem o preço da vitória. Fracassar, meus amigos, não é azar, é uma escolha. Silenciosa, diária, disfarçada de precaução, falta de tempo ou até mesmo bom senso. Já se perguntou por que tanta gente fica parada no tempo, às vezes por décadas, mesmo desejando mudar? Por que tantos desistem, inventando desculpas como "a hora não é agora"? A verdade por trás do fracasso de muitos, e como escapar dessa armadilha com um passo simples que você pode dar hoje mesmo, é essa: a busca incansável pela perfeição. A gente se convence de que precisa de mais tempo, mais estudo, mais confiança antes de começar, criando desculpas sofisticadas para alimentar nossos medos. O mundo está cheio de gente brilhante, com ideias geniais e sonhos poderosos, que passam a vida se preparando e nunca começam. Eu sei bem como é essa armadilha. Já caí nela. Quando comecei como escritor e palestrante, achava que precisava estudar mais, que não estava pronto. Uma vez, fui convidado para falar em Chicago para um grupo de empresários. Aceitei, mas na véspera, fiquei em pânico. Fiquei obcecado em revisar minhas anotações, apagando, reescrevendo. No fim, a apresentação foi um desastre, sem energia, sem alma. Naquele quarto de hotel, num papel amarelado, escrevi: "Comunique-se como se você já fosse quem você quer ser." Guardei essa frase na carteira e minha vida mudou. A gente acredita que a confiança vem antes da ação. Engano. A confiança se constrói no movimento, na prática, não na teoria. Cada passo dado, apesar do medo, é um tijolo na construção da sua autoconfiança. Quer ser admirado, corajoso, realizado? Haja como se já fosse, não amanhã, hoje. Senão, a hesitação vira seu estilo de vida, repetindo em loop: "Você não está pronto", e sua mente vai acreditar. Quantas oportunidades você deixou passar esperando o momento ideal? Aquele dia mágico em que tudo faria sentido e o medo sumiria. Esse dia nunca chega. A clareza não vem antes da ação. Ela é o resultado. Se você diz que não age por medo de errar, eu te respondo: errar faz parte do jogo. Edison errou incontáveis vezes antes de iluminar o mundo. Ele não esperou o plano perfeito. Ele se comprometeu com o próximo passo. E o próximo, e o próximo. Você também pode. Um pequeno passo consistente vale mais que uma grande ideia parada na gaveta. O passo crucial para quebrar esse ciclo silencioso de fracasso é: comprometa-se com uma pequena decisão, mas inegociável, por 7 dias. Pode ser acordar 1 hora mais cedo, estudar meia hora por dia, ter aquela conversa difícil que você vem adiando. O importante é provar para si mesmo que você consegue cumprir um acordo consigo mesmo. Esse é o começo da construção de uma nova identidade. A cada dia que você age apesar do medo, você reeduca sua mente, mostrando ao seu corpo que o desconforto não é uma ameaça, mas um sinal de crescimento. Você para de treinar seu sistema nervoso para fugir e começa a treiná-lo para avançar. Assim, você deixa de ser refém da inércia e vira o arquiteto do seu próprio destino. Se você está me ouvindo e pensando: e se eu não conseguir? Eu pergunto: e se você continuar na mesma situação pelos próximos 10 anos? O que é mais assustador? Fracassar uma vez ou olhar para trás com arrependimentos? Você não precisa mudar o mundo hoje. Apenas dê um passo na direção certa e repita amanhã e depois de amanhã. Seu futuro não depende de uma revolução, mas de uma decisão, uma só. E essa decisão pode ser tomada agora. O fracasso começa na procrastinação, o sucesso na ação. O mundo não espera seu medo desaparecer. Ele espera você começar a se mover. A mudança é tão sutil que a gente nem percebe. Um dia, você escolhe descansar em vez de estudar. No outro, abandona uma tarefa para assistir a algo sem propósito. E assim,
Sem grandes dramas, você constrói sua derrota, tijolo por tijolo. Isso se chama conforto, e ele destrói mais sonhos que o fracasso, a pobreza ou a rejeição. O conforto não dói, não te cobra explicações. Pelo contrário, ele te acalma, te embala, te anestesia. Mas por isso mesmo é perigoso, ele sussurra. Amanhã você começa, hoje você merece descansar, e amanhã nunca chega. O descanso vira fuga, a pausa, rotina, e você se torna alguém que espera um milagre, mas não se move para provocá-lo. A maioria das pessoas falha, não por falta de talento, mas por trocar disciplina por distração, propósito por prazer imediato. Elas não dizem isso em voz alta. Elas se enganam com frases como "preciso respeitar meu tempo" ou "não adianta forçar". Mas, no fundo, elas escolhem o caminho mais fácil, que leva à mediocridade. Você já reparou como as promessas importantes, mudar de vida, começar um projeto, sair de uma situação paralisante, são sempre adiadas em nome do conforto? Você diz que vai economizar, mas gasta com coisas supérfluas. Diz que vai acordar cedo, mas negocia mais 5 minutos na cama. Diz que vai mudar, mas espera o momento certo. Quantos anos já foram consumidos por esse ciclo? O mundo não recompensa quem sonha, mas quem age. Mas é difícil agir quando tudo te convida a ficar parado. Para vencer, rejeite o conforto como estilo de vida, não como ausência de prazer, mas como escolha da grandeza. Toda vez que você foge do difícil, você treina sua mente a fugir também do extraordinário. O fácil raramente vale a pena. Se você acha que isso não se aplica a você, pense em quantas oportunidades você deixou passar por não querer se incomodar, aquela conversa difícil, aquele curso complicado, aquele trabalho que te tiraria da zona de conforto. E por não enfrentar o incômodo, você ficou onde estava. O desconforto não é inimigo, é o indicador do caminho certo. Se dói, é porque está expandindo. Se incomoda, é porque te tira de um lugar onde você não pertence mais. Pense em Booker T. Washington. Nascido escravo, sem nada, lavava salas de aula para estudar à noite à luz de velas. Não havia conforto, mas havia propósito. E isso o tornou educador, conselheiro presidencial e um símbolo de superação. Você não precisa ter passado pelas mesmas dificuldades para seguir o mesmo caminho. Basta tomar a mesma decisão, abraçar o desconforto como o preço da evolução. Não é filosofia, é prática. Escolha, a partir de hoje, fazer algo que te desafie diariamente. Algo que você precisa fazer, mas evita. Pode ser acordar antes do sol, controlar os gastos, falar em público. O importante é que te mova em direção à sua melhor versão. Quando o desconforto se tornar familiar, é sinal de crescimento. Não será fácil. Haverá dias em que você vai querer desistir, mas lembre-se, o preço do crescimento é alto, sim, mas o preço de viver abaixo do seu potencial é infinitamente maior. Ele cobra com arrependimento. Você pode continuar como está, justificando sua paralisia e esperando um dia mágico resolver tudo. Ou decidir agora que está disposto a suportar o incômodo de evoluir. Porque essa dor passa, mas a dor de nunca ter tentado, essa te acompanha para sempre. Então me diga, conforto ou resultado? Uma vida fácil ou uma vida significativa? As duas coisas, simultaneamente, são raras. O sucesso não pertence aos mais inteligentes ou sortudos. Pertence aos que se tornaram amigos do desconforto. O que você faz quando ninguém está olhando? Essa pergunta separa quem sonha de quem realiza. Muitos fracassam porque caem numa armadilha sutil. Confundem desejo com ação. Sonham em trabalhar. Imaginam construir. O erro não está no desejo, mas na incoerência entre o que dizem e o que fazem. Afirma querer independência financeira, mas continua gastando com o desnecessário.
Diz querer mais conhecimento, mas troca livros por distrações vazias. Diz desejar liberdade, mas permanece preso às mesmas desculpas. E o mais perigoso é que passam anos acreditando estar no caminho certo, apenas por pensar sobre isso. Pensar não transforma. Agir, sim, suas intenções não significam nada sem comportamentos compatíveis. O hábito transforma a identidade, não a esperança. Um princípio que ensino há décadas. Você se torna aquilo que faz repetidamente, não o que sente ou deseja, mas o que pratica, mesmo sem aplausos. A maioria das pessoas vive presa a um ciclo de autossabotagem disfarçado de boas intenções. Falam em mudança, mas adiam o início. Querem resultados diferentes, mas não suportam a disciplina necessária. Conheci um jovem no sul dos Estados Unidos, em 1937, que queria ser um grande empresário. Mas não acordava cedo, não lia, não estudava o setor e gastava mais do que ganhava. Ele se irritou com minha resposta. Você não quer ser empresário, quer ser reconhecido como um, e isso são coisas bem diferentes. A maioria das pessoas não constrói uma nova vida porque continua vivendo como a versão antiga. Mantém os mesmos hábitos, as mesmas falas, os mesmos ciclos, e por isso ficam estagnados. Há um passo simples e poderoso que muda isso imediatamente. Crie um hábito diário que represente a identidade que você deseja e trate esse hábito como sagrado. Não importa se são apenas 15 minutos. O que importa é o simbolismo da disciplina, o gesto de dizer ao mundo e a si mesmo que você já está vivendo como alguém transformado. Quer viver como alguém produtivo? Estruture seus dias. Quer ser influente? Comece a falar como tal. Quer liderar? Comece liderando a si mesmo, mesmo sem testemunhas. Porque é agindo como se já fosse que você se torna. Benjamin Franklin entendeu isso. Ele não apenas desejava ser virtuoso, ele documentava sua jornada. Mantinha um quadro onde monitorava diariamente 13 virtudes pessoais. Ele se observava, se cobrava e se transformava através da consistência silenciosa. Ele não confiava na sorte, confiava no hábito. E você? O que você está esperando? Aprovação, motivação, compreensão? Se você não age de acordo com o que deseja, é porque está mais comprometido com o conforto da sua versão atual do que com o desafio da sua nova identidade. Se esse for o seu caso, você precisa responder com honestidade brutal. Minhas ações diárias estão alinhadas com o futuro que afirmo querer ou estão sabotando-o silenciosamente? A vida que você sonha não é construída em picos de esforço, mas na rotina silenciosa da disciplina. Não é a declaração pública que transforma, é a decisão solitária. Não é o entusiasmo inicial, é a persistência após a empolgação. Escolha um hábito que represente a melhor versão de si mesmo. Anote, agende, pratique, não por 3 dias, mas por 30, depois por 60, depois por 90. Porque identidade é repetição e sucesso é coerência entre o que diz e o que faz. Você pode continuar dizendo que quer mudar, ou pode começar a viver como alguém que já mudou. A escolha é sua. Há um motivo profundo e quase invisível pelo qual tantas pessoas fracassam, mesmo tendo acesso às mesmas ideias, recursos e oportunidades. Elas se recusam a abandonar a versão antiga de si mesmas. Elas permanecem fiéis a uma identidade que já não serve mais. E acham que estão sendo leais a si mesmas, quando estão sendo leais a uma prisão. Elas dizem que querem uma vida nova, mas tentam levá-la usando os mesmos pensamentos, comportamentos, justificativas e medos. É como tentar escrever um novo capítulo sem virar a página, ou carregar uma mala tão cheia de memórias, culpas e hábitos antigos que não há espaço para nada novo. E o mais cruel é que muitas nem percebem. Acham que estão travadas por insegurança, falta de sorte, responsabilidades com os outros, mas estão com medo de deixar para trás quem acreditaram ser até aqui.
A identidade é poderosa. Ela molda nossos pensamentos, decisões e ações, mas também pode ser uma armadilha. O que nos impede de evoluir muitas vezes não é algo externo, mas um apego interno à imagem que construímos, à história que contamos para justificar nossos limites. A necessidade de aprovação daqueles que nos conheceram em uma versão inferior e que talvez não aceitem nossa evolução. Isso me lembra uma época difícil. Eu tinha acabado de terminar o primeiro manuscrito de um livro que mais tarde se tornaria a base do meu trabalho sobre a filosofia do sucesso. Mas eu hesitava em publicá-lo. Havia em mim uma voz insistente. Quem você pensa que é para ensinar isso? Você não tem resultados ainda. Vai ser ridicularizado. Aquela voz vinha de uma parte de mim presa ao passado, ao menino pobre das montanhas da Virgínia, ao filho do ferreiro que passou fome, ao jovem que era silenciado quando ousava sonhar alto. Foi então que eu compreendi que, para seguir em frente, eu não precisava apenas escrever um novo livro, eu precisava enterrar uma versão antiga de mim mesmo, e isso doeu. Não porque aquela versão fosse ruim, mas porque havia sido útil por muito tempo. Ela me ajudou a sobreviver, mas não podia mais me ajudar a crescer. Talvez você também esteja agarrado a uma identidade que já cumpriu seu papel. Talvez você ainda se defina por um erro do passado, um fracasso que o marcou, uma promessa quebrada, ou até por uma imagem que as pessoas têm de você e que você sente que não pode trair. Mas não há sucesso sem desapego, não há progresso sem perda. Você não pode carregar sua versão antiga e caminhar para a nova. Uma terá que morrer para que a outra viva. Não se trata de renegar sua história. Trata-se de honrá-la o suficiente para seguir em frente. Quem você foi te trouxe até aqui, mas quem você precisa se tornar exigirá que você largue muitas coisas que te mantêm confortável, mas não te deixam crescer. Pense em Harriet Tubman. Nascida escrava, libertou-se e poderia ter vivido em paz. Mas voltou dezenas de vezes para libertar outros. A cada viagem, ela deixava para trás a identidade de fugitiva e assumia a de libertadora. Ela não permitiu que o passado definisse seu alcance. Ela escolheu viver de acordo com aquilo que estava se tornando, não com o que o mundo dizia que ela era. Agora olhe para a sua vida com sinceridade. O que você ainda carrega, que já deveria ter sido deixado para trás, uma relação que o limita, um ciclo de autossabotagem, uma profissão que não expressa seu propósito, ou o medo de se tornar alguém que as pessoas ao seu redor não reconhecerão? A libertação começa quando você para de tentar melhorar o que precisa ser superado. E às vezes, para renascer, você vai precisar decepcionar expectativas que nem eram suas para começar. Vai precisar mudar a forma como se apresenta, como fala, como reage. Vai precisar parar de se explicar para quem nunca entendeu sua fome de crescer. E aqui está o passo simples que pode iniciar esse processo. Escreva hoje, em um papel, uma frase afirmando quem você não é mais. Algo como: eu não sou mais alguém que precisa da aprovação dos outros para seguir em frente. E leia essa frase todos os dias ao acordar. Isso treinará sua mente a agir de acordo com sua versão futura, e não com o eco da sua versão passada. Você não é obrigado a viver eternamente como quem sobreviveu. Você pode, a partir de agora, viver como quem escolheu florescer. Mas isso só será possível quando você aceitar com coragem que sua próxima fase exige a morte simbólica da fase anterior e que não há nada de errado nisso. Pelo contrário, isso é maturidade, é coragem, é transformação. A pergunta é: você está pronto para enterrar a versão que já cumpriu seu papel, para finalmente dar vida àquela que sempre te chamou silenciosamente lá dentro? Porque no fim das contas, você não se tornará quem nasceu para ser tentando salvar quem um dia precisou ser para se proteger. Chegou a hora de deixar ir e de finalmente começar a viver.
Seu futuro não será construído por desejos ou boas intenções, mas por decisões corajosas e ações consistentes. É preciso romper com a espera, desafiar o conforto, alinhar seus hábitos com o que você afirma querer e abandonar, de uma vez por todas, a versão que já não serve mais. Porque não é o talento que separa os vencedores dos fracassados, é a capacidade de agir mesmo quando o medo ainda sussurra. Se este conteúdo fez sentido para você, então o próximo passo é claro. Continue avançando. No próximo vídeo, vamos subir mais um degrau nessa jornada e você vai se tornar um pouco melhor do que é hoje. Agradeço sua presença e te espero no próximo vídeo.